Bom dia, meu Brasil, varonil. Meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Amém. Que o Senhor te encontre em paz nesse dia. Hoje, 26 de março de 2026, quinta-feira, tenho aqui uma palavra de Deus para te abençoar. Você crê? Então, ouça. 1 Tessalonicenses 5, 25, 26 diz assim a palavra de Deus: Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 1 ao 3, nos ensina que a volta de Jesus vai ser certa e repentina. Do 4 ao 11, nós devemos ser vigilantes, né? Estar atento para não ser enganado pelo mal. Do 12 ao 22, diversos ensinamentos práticos, tá certo? Do 23 ao 24, Paulo faz um voto por si. E do 25 ao 28 são a saudação final e a bênção que o apóstolo Paulo sempre dá. É o nosso assunto hoje aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 25 e 26. Paulo vai dizer assim: Irmãos, orai por nós. Olha, Paulo, um servo de Deus que escreveu o Novo Testamento, vou botar aqui em percentual, aí 80% do Novo Testamento é escrito por Paulo. Esse servo de Deus tinha tudo para se dizer: eu sou o cara, né? Ó, me respeite, toque-me não, sou o cara, fale comigo não. Mas o que ele diz aqui? Irmãos, orais por nós. Porque ele está junto lá com Timóteo e tal. Então ele diz isso. Mas o que me chama a atenção, mas daqui essa expressão, ela define o perfil de um verdadeiro servo de Jesus Cristo de Nazaré. Por que eu digo Jesus de Nazaré? Porque tem muitos Jesus por aí. Tem um Jesus curandeiro, tem um Jesus que enrica, tem um Jesus que faz reteté. Cuidado, tá certo? Então, quando ele diz, irmãos, orai por nós, esse homem escreveu o Novo Testamento todo, quase, aliás, calma, quase todo, tá certo? Mas ele diz, orai por nós. Isso caracteriza uma humildade, sem jactância. Jactância é orgulho, tá certo? Sem vaidade, sem presunção de achar que é melhor do que o outro, no que diz respeito a salvação em Cristo. Ele é um apóstolo, foi chamado por Jesus, Deus deu uma capacidade extraordinária a ele, mas ele não é melhor do que eu, no sentido de ser santo, chamado por Deus para uma eternidade com Deus, não. Isso é muito interessante, porque a gente precisa entender isso, porque às vezes chega aí um líder religioso, bota o peso em cima de você e parece que ele é Deus. Não, querido, Jesus liberta, preste atenção. Então, Paulo, esse servo de Deus, ele diz, orai por nós. Paulo não tinha tudo para dizer assim, deixa comigo que a minha oração resolve. Eu resolvo aqui comigo e acabo. Não, mas não tem orgulho. Isso é uma demonstração de humildade, tá certo? Assim como deve ser um servo de Deus, humilde. Humilde no sentido de ter humildade. Tratar bem os outros, respeitar, não ter arrogância, prepotência, achar que é melhor. Só porque Deus te deu um dom, tu pensa que é melhor? O dom é de Deus, cara. E ele deu porque ele quer que tu faça alguma coisa para Deus, não é para ti não, cuidado. Então, amém, querido? Então, assim, irmãos, orai por nós, isso define, é uma característica, assim, de um servo de Deus, porque demonstra a humildade que um servo de Deus deve ter. Deixa eu ler aqui João 13, 14, 5, que diz assim: Levantou-se Jesus da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Amém? Jesus está ensinando para os discípulos, olha, sejam humildes, lava os pés uns dos outros. E o contexto vai dizer, assim como eu faço com vocês, faço com os outros. Não seja arrogante e prepotente, não. O ensino de Jesus é isso mesmo, é evangelho, isso é evangelho de Cristo. O evangelho dos homens, o evangelho da religiosidade, coloca a religião acima de tudo e ele é capaz de botar um peso nas suas costas que você nem se levanta, mas você fica aprisionado por causa da religião. Entenda que Jesus liberta. Se você crê, você é liberto. Tem que respeitar um líder? Tem. Isso é natural, porque é condição natural, normal, mas não pode ser subjugado. Cuidado com os arrogantes, de boa palavra, né? De boa oratória, que bota peso em cima de ti, tá certo? Então, Paulo, esse homem,
ele vai dizer isso. O Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, ele confere a pessoas convertidas que vivam uma prática de vida digna com o ensino de Jesus. Se você é um arrogante, você é crente em Jesus? Aí você sai de casa, seu vizinho está na calçada porque ele não é crente, você não dá nem bom dia para ele. Você é crente em Jesus mesmo? Cuidado que o diabo também é crente, tá certo? Agora, ser filho, servo, nascido de novo, isso é que faz uma diferença enorme, tá certo? Então, o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, ele vai conferir a pessoas convertidas uma condição de uma prática de vida que condiga com os ensinos de Jesus. Amém? O versículo 26 vai dizer assim: saudai todos os irmãos com ósculo santo. Irmãos, na linguagem bíblica, são os convertidos, nascidos de novo, família de Deus, gerado pela fé. Em Jesus Cristo se torna filho de Deus pela fé. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Leia. Amém? Então, irmãos aqui é os da fé, os que confessam a Cristo, que creem em Cristo. A Bíblia diz que somos irmãos, gerados pela mesma fé em Cristo. O capítulo 3 de João também explica. O capítulo 6 de Romanos também explica. Leia a palavra de Deus, por favor. Mas o texto diz saudade de todos os irmãos. Então nós temos irmãos. Irmãos em todo lugar do mundo. Onde tiver um crente é meu irmão. Porque crê em Cristo. Confessou a Cristo como seu Salvador. Tem convicção dessa verdade. É meu irmão. É meu irmão e minha irmã. Aí Paulo recomenda saudade de todos os irmãos com ósculo santo. Esse detalhe é muito interessante, porque com ósculos santos, isso era uma condição comum no primeiro século, e no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, você vai encontrar essa relação onde as pessoas se saudavam com ósculo, homem mesmo, beijando no rosto, tal, na face, assim, tal, como fazemos ainda hoje, isso é natural e normal, tá certo? Então, a saudação, ele é um ato comum entre irmãos. O detalhe aqui é que é com ósculos santos, o ósculo é beijo mesmo, tá certo? Agora, deixa eu dizer aqui uma coisa para você, tá certo? O ósculo santo, ele é uma saudação que vem desde o tempo de Jesus. Ela é uma palavra que deriva lá do aramaico, que significa beijo mesmo, tá certo? Agora, irmão, isso significa cumprimentar os irmãos. Não é se aproveitar da irmã para agarrar ela na hora da saudação, não, tá certo? Amém? Isso é cumprimento, que pode ser com um aperto de mão, pode ser com um abraço, respeitável, pode ser com um beijo na face, respeitável. Pode ser com tudo bem, é uma saudação. Ósculos santos é uma saudação, e isso de uma forma respeitável com os irmãos e irmãs da igreja. Aqui eu ensino que você, do jeito que você sauda o irmão, você sauda a irmã também. Não pode ser diferente, não, porque é uma saudação santa. É uma forma de amizade, de companheirismo. Isso é respeitoso, tá certo? Não é com imoralidade, de desrespeito, não, tá certo? O significado de ósculo santo é exatamente essa saudação que nós devemos ter de uns para com os outros, entre os irmãos. Amém? O apóstolo, assim, a carta de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele termina Paulo fazendo essa recomendação de ósculo santo. 1 Pedro também, são essas 4 vezes que cita no Novo Testamento essa saudação com ósculo santo. Entenda que isso aparece no meio de saudações a várias pessoas, alguns pedidos, algumas orientações, algumas advertências, diz e saude também com ósculos santos. Então, é uma vida completa, conjunta, não é só um aproveitamento de oportunidade, não, ser oportunista, não, tá certo? Portanto, o ósculo santo não é exatamente isso mesmo, ser oportunista, mas uma saudação de amizade, de companheirismo, de irmão, expressada pelo nosso carinho, pela nossa atenção, pelo nosso respeito, de forma respeitosa. Amém? Isso significa, meu irmão, que o respeito é uma coisa graciosa e é um bom relacionamento de amizade respeitável entre os irmãos na comunidade dos santos. Amém? Então, uma breve palavra para você. A palavra de Deus nos ensina coisas graciosas. Amém? Então, quando Paulo diz orem por nós, ele está dizendo assim: eu preciso da oração de vocês. Tem gente aí que pensa que ele é só ele, pensa que Deus é Deus só dele. Deus é Deus do universo todo, meu querido, e é salvador daquele que crê. Amém? Então, vou dizer aqui também, ore por mim, se você ouvir esse vídeo, meu nome é André,
ore por mim, abençoa o André, diga assim, o André desse vídeo, abençoa ele, Jesus, amém? Tá certo? Isso, amado. E quando saudar uns aos outros, saude com respeito, saude com carinho, com amizade, mas sobretudo, com respeito. Amém? Essa breve reflexão fica aí para nós. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te dê toda a graça dele, assim, e você possa, sobretudo, crer em Jesus, irmãos, como seu Senhor e Salvador. Amém? A amizade é uma coisa extraordinária e ela deve existir, sobretudo, entre os irmãos, com respeito, com atenção, sem achar que é melhor do que o outro. Eu sou pastor aqui na igreja, mas a igreja que sabe que eu não sou melhor do que ninguém. Amém? Estou te trazendo essa palavra, o Senhor te abençoe. Quem sabe você possa descer do pedestal do orgulho hoje e aceitar Jesus como seu Salvador, e você vai entender que você é um ser humano igual ao outro. Você só precisa ser gente. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Amém.